Começa. Tá começando, tá começando. Tudo tranquilo, tá tudo beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro de medidas e avaliação. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da construção de uma bateria de testes, de alguns pontos anatômicos, né, de como que a gente vai começar a montar uma avaliação, né, quais testes escolher, quais medidas escolher, tá? E os pontos principais para a gente começar a entender o corpo humano, começar a visualizar esses pontos principais, para começar a ver onde que vai ser realizadas essas medidas, né, em quais pontos que nós vamos utilizar para realizar essas medidas dentro da parte corporal, né, de composição corporal. Então, a gente vai passar por diversos tipos de medidas diferentes, né, medidas lineares, medidas de dobras, de circunferência, né, altura, comprimento de membros, tá, para poder, em diversos âmbitos, poder usar essas medidas. Então, é claro que vão ter alguns protocolos, algumas medidas que vão ser utilizadas mais na academia, outros mais na escola, outros mais com crianças, outro mais com atletas, né? Outros mais na pesquisa científica. Então, cada tipo de medida ela tem uma aplicação diferente. Então, assim, às vezes vocês vão ver uma bateria de medidas e testes grandes que muitas academias não utilizam, tá? Então, muitas vezes a gente utiliza o básico da academia, uma parte que é mais direcionada para emagrecimento, para composição corporal, ganho de massa muscular, mas não é só isso, viu, gente? Né? A bateria de testes e medidas ela é enorme, desde para acompanhar crescimento e desenvolvimento de crianças, tá? Até poder também identificar problemas, né, deficiências posturais, deficiências físicas, e também na utilização com atletas, né? Atletas de alto nível precisam fazer um controle, né, do desempenho do gesto motor, e aí vocês estão aprendendo muito isso, né? Vão aprender em biomecânica, cinesiologia, que precisa de uma precisão, precisa de uma simetria postural, uma simetria de movimento muito grande. E aí você precisa saber determinadas medidas corporais para poder entender, muitas vezes, por que não está conseguindo, de repente, o resultado, né? Muitas vezes a gente pega um atleta de alto nível, um atleta olímpico, e ele é diferenciado, muitas vezes, pela sua genética, pelo tamanho do comprimento do braço, pelo tamanho do comprimento da perna, né? Então, além de ele ter um treinamento, além de ele ter, né, uma alimentação, além de ele ter várias características, né, do treinamento, ele também tem características genéticas e, né, medidas antropométricas ideais para cada esporte. Então, isso que a gente tem que entender também. Quer falar, Raquel? Não, professor, desculpa. É que voltou da. Saiu e voltou ligado. Ah, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos comentar. Ah, deixa eu só passar rapidinho aqui esse slide aqui. Ele é um slide. Só queria passar aqui rapidinho para vocês. Qual tela que vocês estão vendo? Uma tela. A dos slides, Chicão, tá? As dos A dos slides. slides. Então Isso. tá. Travou aqui. Vamos. Vamos. Tá em modo apresentação? Positivo. Beleza, pessoal. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho, né, a construção de uma bateria de testes, né? Então é muito importante como que nós vamos escolher os testes,
né? Como que os testes são escolhidos, né, para a gente poder tirar as melhores informações de um determinado dentro do esporte, ou determinado na academia, num trabalho de personal, como que nós escolhemos os melhores testes? Então, você vai, dependendo da situação do indivíduo, dependendo da realidade, do objetivo principalmente, você vai escolher as medidas, né? Você, eu preciso tirar a medida de tornozelo, preciso tirar a medida de pescoço, tá? Cada caso é um caso, né? Justamente de acordo com o objetivo da sua bateria de testes. Então, você muitas vezes vai fazer aquela anamnese, aquele questionário, aquele interrogatório, para conhecer a pessoa, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, né? Na concepção da anamnese. E aí, de acordo com o objetivo que você vai direcionar aquele trabalho, você escolhe a sua bateria de testes também. Tá joia? Então, olha lá, ao lidarmos com uma determinada área esportiva, ou mesmo estabelecendo um programa de aulas dirigido no sentido de explorar mais de uma valência, a avaliação deverá ser feita em cada item utilizado na prática desportiva ou na programação do treinamento. Então, é muito importante também escolher testes que sejam importantes para a confecção do treinamento. Por que acontece? Muitas vezes é aquilo que eu já comentei com vocês. Colocar uma flexão de braço para o idoso. Isso vai mudar o treino dele? Né? Colocar um teste de velocidade para, de repente, nadadores, um teste de velocidade de 20 metros de corrida para nadadores. Então, né, determinados testes não fazem sentido para cada realidade. Assim, ao invés de lidarmos com um teste, iremos jogar com vários, distribuindo dentro daquilo que chamamos de uma bateria de testes. Então, para você também confeccionar uma avaliação bem feita, não adianta fazer um único teste, né? Você, vou só fazer a avaliação corporal, só você saber o percentual de gordura. Tá bom, tudo bem. Se você vai fazer um trabalho de emagrecimento, é uma importante medida. Mas será que só o percentual de gordura basta? Será que se você vai caminhar com ele, vai correr, não é importante saber a frequência cardíaca, né? Não é importante saber um teste de esforço, né, em relação a algum exercício que ele vai fazer na academia, supino, agachamento, puxada, costas. Então, quais exercícios que ele vai realizar? Qual que é a capacidade de resistência e força dele em cada um, tá? Então, não é um único teste, né, uma única medida que vai ser perfeita para você confeccionar um treinamento. Muitas vezes você vai precisar de alguns testes, de algumas medidas, para conseguir confeccionar um treinamento de qualidade, tá? Então, por isso que aí você monta a bateria de testes, tá joia? Pode falar, Luiz. O que você quis dizer explorar mais de uma valência? Explorar mais de uma medida, justamente de uma valência, né? De um número, de você poder coletar uma valência de resistência, uma valência de força, uma valência de potência, né? E você explorar várias valências, não uma única valência, para poder tirar informações para o seu treinamento. Obrigado, Chico. Obrigadão. Então, como organizá-la, né? Como que você vai escolher essas medidas? Como que você vai escolher os testes? Então, a primeira coisa é analisar as qualidades físicas a serem desenvolvidas no programa ou necessárias ao esporte foco. Então, vamos lá, vamos pensar no nadador. Quais as valências físicas, as qualidades físicas que o nadador precisa? Vamos lá, o nadador precisa de resistência? Tá, precisa. Então é importante avaliar a resistência dele para ver como é que tá? Sim. Qual teste de resistência vai ser mais adequado para o nadador, né? Vai mandar ele correr 10 quilômetros para ver a resistência dele, né? Vai fazer ele uma série de 1 minuto de abdominais para saber a resistência, né, abdominal? Ah, pode ser uma informação importante, mas quais são as qualidades físicas que
que aquele esporte exige que a gente tem que ser medido. Tá? Então, VO2 sempre... máximo? Oi? Você acha que o VO2 máximo seria importante para a natação? VO2 máximo, importante para natação. Mas será que o VO2 máximo no teste ergométrico da esteira para o nadador vai dar uma informação muito importante? Acho que não, porque ele está em outro meio, né? Ele está no meio aquoso, é diferente. Diferente. Exatamente. Então você escolhe a bateria, escolhe o teste que seja, né, que adequado às qualidades físicas do atleta e pertinente ao esporte que ele coloca. Então selecione itens de testes que enquadrem dentro das qualidades físicas desejadas. Então o que você precisa melhorar também. Tá? Então, por isso que a academia é sempre sofrido, né? A gente fazer alguns testes na academia, porque o cara quer ganhar massa muscular, perder percentual de gordura. Só que os exercícios que a gente vai elaborar dentro da academia, não necessariamente eles trabalham diretamente nesse objetivo estético. Ele trabalha no objetivo físico, tá? Então ele quer ganhar massa muscular, tá bom. Como é que você ganha massa muscular? Você pode ganhar massa muscular fazendo força, você pode ganhar massa muscular fazendo resistência, né? A gente sabe que já tem estudos que a hipertrofia acontece com repetições de 12, com séries de 12 a 15 repetições, né? Então a gente tem, né, um trabalho de hipertrofia orientado para 6 a 8 a 12 repetições. Então, a academia é muito difícil às vezes, porque a pessoa quer um objetivo estético, mas você tem que fazer um trabalho físico. Então, muitas vezes você tem que pensar na academia, não qual exercício para o bumbum durinho. Você tem que pensar o exercício para fortalecimento, enrijecimento, aumentar a força muscular e aumentar a resistência muscular do músculo. O bumbum durinho vai ser consequência desse trabalho. Você fortalecer bem a musculatura do glúteo, diminuir o percentual de gordura com uma boa alimentação, e aí esse trabalho somado vai dar uma estética bonita. Então, isso que você, como profissional de educação física, tem que começar a mudar o pensamento, né? Porque muitas vezes a gente escolhe exercícios, escolhe esse tipo de série de treinamento que acaba você escolhendo exercício, determinado exercício, para poder satisfazer o aluno e não está dando aquela ênfase dentro do trabalho físico. Então, muitas vezes, você pode usar argumentos para lá para ele, ó, isso aqui é bom para peitoral, isso daqui é bom para o bumbum, isso aqui é bom para posterior. Tudo bem, a forma que você vai passar para o aluno, você escolhe qual que é melhor. Mas você, para montar o treinamento, você vai pensar em qualidades físicas. Você vai pensar em qualidades físicas. Força, resistência, potência, flexibilidade, né, capacidade aeróbica. Então, a gente vai pensar nessas capacidades físicas, né? Ô, Chico, mas também não era importante eu levar em questão, às vezes, aquilo que o aluno já gosta? Por exemplo, se ele gosta mais de um treino mais funcional, se ele gosta mais de treino que envolve, por exemplo, equipamentos com polia ou ao ar livre, essas coisas, sabe? Então, aí tem mais esse agravante ainda, né? Esse agravante maior ainda, que é a questão do que ele gosta, né? Você tem que deixar um treino ainda divertido, você tem que deixar o treino ainda bacana, assim, aos olhos do aluno, né? Usar a moda do momento, tá? Não estou dizendo que isso não entra na planilha de treino, isso entra na planilha de treino. Mas só que quando você vai avaliar, você avalia as capacidades. Não tem testes assim para avaliar o. Assim, você pode fazer avaliações subjetivas. O quanto é gostoso o treino, né? Avalie quanto é gostoso o treino, quanto que é motivante o treino. Hoje em dia até tem umas ferramentas para isso. Mas só que o que eu estou querendo dizer para vocês, que para montar a bateria de testes, vocês têm que lembrar das capacidades físicas. Não pode esquecer das capacidades físicas, que é isso que vocês vão conseguir medir no treinamento
E é isso que você vai conseguir melhorar do seu aluno, né? É como assim, você não tem como medir o nível de gostosura do aluno, entendeu? O nível de gostosura, de quanto ele está bonito e gostoso. Então, né? Mas sabe por quê? Porque quando a gente está em academia, então, gostaram, né? Mas quando a gente está em academia, tem muito isso. Tem a relação subjetiva da estética, né? Do nível que aquilo, da questão da. Perdi a palavra. Mas é estética em si, a questão de bonito ou feio, né? A questão de quanto aquilo lá é bonito, aquele corpo está sarado, bonito. E isso a gente não mede. Isso daí é tudo subjetivo, né? Isso tudo vai muito dos olhos do aluno, de quem vê. Então não é isso que vocês avaliam. Vocês avaliam capacidades físicas. O que, se vai ficar gostoso ou não, se vai ficar bonito ou não, é a consequência do trabalho físico. Por isso que, assim, atletas é um pouco mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque atleta sabe o que quer. Atleta, você vai montar uma bateria de testes, você sabe o que ele precisa. Ele precisa ganhar. Para ganhar, ele precisa do quê? Velocidade. Beleza. Então, eu preciso treinar velocidade. Para ganhar, ele precisa de um chute mais forte. Tudo bem. Beleza. Força de perna. Vou treinar força de perna. Aí eu faço mesa extensora, aumento carga, faço 3 séries de 15, 20. Aí eu tenho, né, um objetivo bem claro, e não apenas só o objetivo. Eu tenho já a especificidade, a qualidade física que ele precisa. Agora, me explica com toda clareza o que eu faço para ter um bumbum gostoso, né? Então, tá vendo? Como é que eu escolho o tipo de teste de avaliação de exercício para bumbum gostoso? É complicado, entendeu? Né? Mas tem um padrão, não tem? Que padrão? Qual que é o padrão do bumbum gostoso? Entendeu? Não, por exemplo, quando uma mulher procura uma academia, geralmente ela vai procurar coxas, tem que ter coxa definida e bundão. E o homem procura mais ter aquele peito de pomba e as costas bonitas, e o bíceps. Uhum. Então, mas olha a dificuldade, os termos que você utilizou, né? Bumbum durinho, peito definido, né? São qualidades, são questões subjetivas, né? Que remete a um baixo percentual de gordura e um aumento de massa muscular. Mas a proporção disso é muito subjetivo, né? Para alguns, né, já apareceu um risquinho ali, pô, já é bonito. Para outros, não, tem que aparecer mais musculoso. Então, está vendo? O padrão não tem padrão, né? Tem padrão paniquete, tem padrão modelo Miss Brasil, né? Então, a Miss Brasil é bonita de um jeito, a Graciela Barbosa, paniquete, é bonita do outro, entendeu? Então, assim, esse padrão estético que é difícil encontrar, entendeu? Por quê que é difícil encontrar? Porque depende de cada um, depende de como a pessoa gosta. Eu gosto mais musculoso, eu gosto menos musculoso. Então, tudo isso eu estou debatendo isso para vocês, porque agora, quando a gente vai começar a fazer avaliação física, quando a gente vai começar a medir isso, a gente não consegue medir isso. A gente não mede isso. A gente mede as capacidades físicas. A gente vai medir, né, o percentual de gordura, a gente vai medir a circunferência, a gente vai medir a dobra cutânea, a gente vai medir a velocidade, a resistência, a força. A gente não vai medir o quanto eu estou bonito, entendeu? Então, é isso que eu quero, né, bater forte em vocês, para justamente, né, padrão FEOB. O que é o padrão FEOB, né? Quais as medidas? Então, vamos lá. Então, aí, para criar padrão, a gente pode até colocar padrão FEOB é o KK, tá bom.
Então, a gente tem que saber quanto que o Kaká tem de peitoral, quanto que o Kaká tem de cinturinha, quanto que o Kaká tem de abdômen, quanto que o Kaká tem de coxa, quanto que o Kaká tem de panturrilha. Aí tem as medidas, padrões. Aí todo mundo que chegar nas medidas do Kaká é padrão de FEOB. Todo mundo que não tiver as medidas do Kaká não é padrão de FEOB, entendeu? Então, assim, essa brincadeira, mas para vocês começarem a entender, né, o que é padrão, o que não é, tá? Mas tirando as brincadeiras, vamos continuar aqui, né? Então, ó, trata-se de pontos mais cruciais na construção da bateria, pois do êxito dessa escolha dependerá o sucesso do que pretendemos estudar. Então, se você escolhe testes errados, você não mede direito, você não consegue montar um treinamento direito. Você não tem as melhores respostas e acaba montando algo no achismo, né? Algo. Você faz uma avaliação que você não usa para poder montar o treinamento, você não colhe informações para ver se o indivíduo está melhorando, né? Então, como que o indivíduo, você sabe que o indivíduo está melhorando? Então, você aplica o treinamento e avalia, negócio aumentou, mas aí melhorou, mas melhorou para o resultado. Fosse, ele melhorou no percentual de gordura, ele melhorou na flexão de braço, ele melhorou na flexibilidade, mas continua perdendo o campeonato. Por quê? Né? Melhorou algumas capacidades físicas, mas continua perdendo no campeonato. Será que para ele ganhar o campeonato é aquilo que ele precisa melhorar? Então, por isso tem que identificar certinho, adequadamente, o que é necessário para poder justamente o atleta melhorar, ou né, o indivíduo melhorar. Então, acontece muito também agora, vamos fazer um exemplo de academia. O cara começa a treinar e você vê que ele está com o percentual de gordura elevado, né? Está um pouquinho mais gordinho, mais cheinho. E aí o que acontece? Ele começa a fazer musculação. E aí ele gosta, mas ele não gosta de fazer esteira, bicicleta. Ele gosta de fazer peso, né? E aí, mas só que ele tá gordinho. Aí ele começa a ganhar massa muscular. Ele começa a ganhar massa muscular e não perde a gordura, né? E aí acontece, ele fica um gordinho fortinho, né? Ele continua gordinho, mas ganha massa muscular e fica fortinho. Então, o que acontece? Você não avaliou o que realmente precisava, não orientou da melhor maneira, ele está ganhando massa muscular, ele está tendo resultado, o treinamento está dando certo, mas para uma coisa, ele está dando certo para ganhar de massa muscular, e não está fazendo o trabalho da redução de gordura. Então, esses tipos de erro acontecem muito, muito, muito na academia, tá? Deixa eu ver aqui que o chat está... mas, Chico, se for técnico, como assim? A necessidade for técnica, aí vocês têm que fazer uma avaliação técnica, né? Uma avaliação justamente de precisão de passe, precisão de arremesso, isso também entra em avaliação, né? Não é uma avaliação corporal, como a gente vai ver, mas é uma avaliação técnica. E aí você precisa. E quais... Deixa eu só complementar, Luiz. E às vezes sempre tem um componente físico que ajuda essa técnica. Então, se a técnica está falhando, mas por quê? Porque às vezes está tendo uma fadiga daquele membro inferior ou daquele membro superior, né? Está tendo uma falta de força naquele membro superior ou membro inferior, falta flexibilidade para fazer o movimento adequado, né? Falta para poder colocar a posição biomecânica correta. Então, alguma capacidade física está aliada ou está, né, conjugada com uma questão técnica, entendeu? Não, beleza, eu ia perguntar, mas acho que você respondeu a minha pergunta, justamente. Tá certo. Certo. Manda, Cleber, aí não, aí já é recurso ergogênico, né? E se for o contrário, magro que gosta de correr? Qual que é o problema do magro gostar de correr? Ele vai ter ótimos resultados, porque ele já tem uma característica genética boa para corrida
né? E se ele gosta de correr. Agora, o problema é a cabeça, né? O magro gosta de correr, tem facilidade de correr, só que ele quer ficar fortinho, né? Então, o psicológico dele, mas eu gostaria de ficar mais fortinho, queria ganhar massa muscular, né? Então, esse é a questão do ser humano, né? A gente tem algumas capacidades físicas, algumas qualidades físicas, mas a gente sempre quer o contrário, né? Tem um carro azul que é o carro vermelho. E isso faz parte do ser humano. Então, o indivíduo é magro, o indivíduo tem as características genéticas boas para corrida, mas ele quer correr, mas quer ficar fortinho também. E aí, o que acontece? Tem que medir essas capacidades. Muitas vezes, a gente vai ver que algumas atividades físicas, por exemplo, corrida e ganho de massa muscular, às vezes elas são concorrentes, uma atrapalha a outra, né? Então, né, muitas vezes é difícil. Então, por isso que a gente tem que avaliar e sempre treinei de acordo com o meu cotidiano, adequado às suas respostas. Isso é inteligente, porque começar a observar como o seu corpo responde, né? E ver o que é mais adequado para ele. Isso é muito inteligente. É claro que às vezes a pessoa não tem essa consciência, né? Ela não consegue entender muito como o corpo dela funciona. E às vezes aquilo lá, né? Que é uma coisa sempre diferente do que a genética dela proporciona. E aí fica uma eterna briga. Não vou dizer que não consegue, né? É aquele, de repente, o magrinho que quer ser fisiculturista e disputar na mesma categoria do Ronnie Coleman, dos pesados. É uma coisa que é pedir para sofrer, né? Mas ele pode conseguir? Pode, né? Vai precisar de anabolizante, vai precisar, né, de várias coisas. O corpo é fantástico, a gente se adequa, né? E ele consegue transformações fantásticas. Mas é um sofrimento. Por quê? Porque aquilo não é propício para a genética do indivíduo, tá? Então vamos Tudo lá. tem um preço, tudo tem um preço. Tudo tem um preço, exatamente. Então não se deve tirar um teste uma informação diferente daquela que o elemento pode nos fornecer, né? Devemos estar atentos à perfeita obediência dos critérios determinados. E se tratando de algumas valências específicas, os fatores internos e externos que podem alterar o resultado. Então, também a questão de o indivíduo querer um resultado e não fazer por onde. Não fazer uma alimentação adequada, né? Não ter hábitos saudáveis adequados, não dormir direito. E o cara quer um corpo de atleta. Que é um corpo de atleta, mas não leva a vida do atleta. Então, né? Assim, ao lidarmos com o teste de capacidade aeróbica, não esquecer, por exemplo, a interface de fatores como a altitude, umidade, calor. E também, ainda além da questão genética, a gente tem questões ambientais que interferem também nos testes. Então, é a mesma coisa também, os corredores muitas vezes vão fazer treinamento em altas altitudes para poder aumentar a quantidade de hemoglobina no sangue, né? Então, tem questões ambientais que também interferem no treinamento e acabam interferindo também nos testes, tá? Alguns recordes mundiais, por exemplo, que não são nem validados pelas condições ambientais. Então, por exemplo, se o indivíduo corre 100 metros rasos e bate o recorde, mas o vento estava acima de. Agora não vou lembrar direitinho a velocidade do vento, mas se a velocidade estava acima do permitido, o recorde, ele pode até ganhar a competição, mas o recorde não é homologado por questões ambientais. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer a avaliação física, a gente tem que ver essa adequação também, né? Você vai fazer umas dobras cutâneas, né? Que é o adipômetro que vocês vão aprender. O indivíduo está todo suado, né? E está escorregando o aparelho. Não dá certo, né? Você vai fazer uma medida de circunferência no braço.
e o cara acabou de treinar, fez uma série de 21 de bíceps. É real aquela medida? Não é. Então, questões ambientais do treinamento ali interferem, né, na natureza do teste. Tá? Então, a gente tem o método cineantropométrico, né, que é justamente aquilo que a gente comentou, né, na primeira aula, né, de cineantropometria, tá? Biometria e cineantropometria, justamente para a gente poder entender todo esse recurso de medidas que a gente vai ter para poder escolher quais são as mais adequadas. Nessa aula de hoje, na aula da semana que vem, eu vou mostrar uma série de medidas. Ah, precisa fazer todas sempre? Né? Vocês vão ver medida de tronco, medida de membros superiores, né? Antebraço, braço, altura sentado. Vocês vão ver uma quantidade enorme de testes e medidas. Mas precisa fazer sempre todas? Não, né? Então, vocês vão conhecer todas e vão escolher quais são mais adequadas para a sua bateria de testes, tá? Mas vocês têm que conhecer. Vocês têm que conhecer por quê? Porque muitas vezes vocês vão trabalhar com públicos diferentes e vão precisar de uma medida diferente, né? E aí vocês sabem sempre aquelas convencionais da avaliação física tradicional de academia, né? Vai lá, tórax, cintura, abdômen, quadril. Braço, antebraço, coxa, panturrilha. Pronto, e fica só com isso, fazendo só com isso. Aí você vai fazer um trabalho com uma criança, você não faz diferente. Você vai fazer com um atleta específico de uma modalidade, você não sabe de um teste diferente, né? Então, vocês têm que conhecer ao máximo muitas medidas diferentes para depois escolher. Pode ser que vocês trabalhem apenas com algumas, tá? Mas aqui na unidade vocês têm que conhecer, né, todas para poder depois escolher, tá? Embora o ser humano seja todo indivisível e não possua compartimentos estanques, é didático e operacional fracionar essa unidade em 3 grandes seções que são denominadas. Então, a gente vai ver justamente assim também. Quando você faz avaliação física, você tem que entender que o corpo, ele é um corpo... Ô, louco, hein, Nicolas? Demorou. Então, ele é indivisível, né? Por exemplo, percentual de gordura. Tem como diminuir só a gordura do tríceps do braço direito? Não tem jeito, né, gente? Né? Não, eu quero diminuir a gordura só da panturrilha esquerda, só. Né? Não dá. Ou eu quero aumentar, né? Eu quero aumentar o diâmetro do bíceps direito, que é do bíceps esquerdo, perdão, que é o que eu ponho do lado de fora do carro, da janela do carro. Então eu quero aumentar só o bíceps esquerdo. Tem como, né? Até pode ter, né? Você vai ficar fazendo rosca alternada só com o braço esquerdo, tá? Mas você não vai conseguir focar tanto o treinamento para ele ficar tão desigual do outro lado. Algumas coisas, aberrações acontecem, tá? Mas o corpo é indivisível, né? O recurso de proteína, o recurso do cálcio, dos nutrientes que a gente precisa para o corpo, ele vai para o corpo todo, né? Então, não tem como você destinar uma creatina só para a perna direita que você chuta. Não tem. Então, você precisa pensar que o corpo, apesar que na avaliação, isso que eu vou comentando agora, na avaliação a gente vai medir tudo separado. Mas, para o treinamento, você tem que entender que o corpo trabalha junto. Então, algumas deficiências, algumas diferenças que vocês vão identificar, não começa com aquela loucura, fala assim, eu vou treinar 3 meses na academia só o braço esquerdo, porque deu 1,5 centímetros menor. Não nem começa com essas loucuras, porque o corpo é indivisível, tá? Entre as várias classificações encontradas na literatura, descrevemos aquela proposta por Astran, né, e modificada por De Rose, tá? Apresentado no quadro 1.
Então, a primeira, né, isso aqui é um quadro bacana para a gente poder, dentro das 3 variáveis, olha lá, variável cineantropométrica, que é a variável das medidas. Essa é uma coisa. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém é, assim, normalmente, o que acontece? O bonito, muitas vezes, ele é identificado pela proporcionalidade, pela simetria, né? Então, eles até estudam, por exemplo, o rosto bonitinho, muitas vezes ele é identificado porque as medidas do lado direito, do lado esquerdo, são bem simétricas. Então, a distância entre os olhos, o formato do nariz, né, o desenho do queixo. Quanto mais simétrico de um lado e para o outro, essa proporcionalidade, isso é mais bonito aos olhos, né, de quem vê. Assim, isso, né, é o que dizem, né, assim, em relação à questão da simetria, a simetria é bonita. Se a pessoa, né, tem um pouquinho torto, o olho um pouquinho mais aberto, diferente e tal, e aí isso já, como são, identificação bonito. Estou dizendo que é assim, né, mas eles colocam essas proporções como, né, uma coisa que seria, quanto mais proporcional, mais bonito. Mas ninguém é perfeito, gente. Sempre tem uma diferencinha do lado direito, do lado esquerdo, uma coisinha, sempre vai ter. Então, essa primeira é a variável cineantropométrica, que vai a proporcionalidade, né, dos membros, proporcional, a composição corporal. Então, o que é composição corporal? Gordura, massa muscular, né, peso residual, peso dos órgãos, peso ósseo, né, isso tudo é a composição corporal nossa. Água, né, e o somatotipo. O somatotipo ele depende muito da nossa genética, né? O que a gente identificou dos nossos genes, né? Um pouco mais mesomorfo, um pouco mais endomorfo, ectomorfo. Isso vem um pouco da nossa genética, um pouco das questões influência do ambiente e da alimentação, tá? Então, essas são as variáveis cineantropométricas. Aí a variável metabólica é a variável de como trabalham os sistemas, né? É a variável da fisiologia. Então, metabolismo aeróbico, tem gente que tem as fibras mais adequadas para o treinamento aeróbio, tem mais mitocôndria na fibra, então ele é mais suscetível a treinamento de resistência, né? Metabolismo anaeróbio alático, então o cara tem mais força, o cara tem mais potência, então, isso é uma variável metabólica. Metabolismo anaeróbico lático. Ele trabalha de resistência de alta intensidade. Então, ele tem um tipo de fibras intermediárias musculares maior. Então, ele trabalha mais de resistência em alta intensidade. Então, isso é uma variável metabólica, que a gente nasce com uma quantidade de fibras, né, de cada um diferente, mas também adequa com o treinamento. Tá? Então a gente tem que lembrar, a gente tem a variável cineantropométrica, nós temos patologias, lesões, que vai muito da falta de proporcionalidade. Às vezes a gente nasce com um ossinho a mais, com uma deformidade na cabeça do fêmur, que traz consequências de problemas de joelho futuramente. Então, isso é sendo antropométrico. E a variável metabólica é como a gente responde bem ao treinamento. Tá? E aí a gente tem a terceira variável, que é a variável neuromuscular, né? Que é justamente aí vai do movimento. Então, velocidade de reação. Então, é aquela questão, né, de você justamente ter o sistema sensorial ligado ao movimento. Então, você pensa e faz, né? Isso é mais rápido e um pouco mais lento em determinadas pessoas, e com o treinamento isso pode melhorar. Força. Força também tem uma variável neural, né? Acredita-se muito que além da capacidade da fibra de fazer força, a gente tem uma capacidade neural. Então, o sistema nervoso ele é mais suscetível a fazer força em cargas maiores. Então, você aumenta o estímulo, o músculo é obrigado a fazer uma força maior. Tem uma maior ativação, né, de fibras musculares. A técnica,
né? Então, também vocês vão aprender muito isso em biomecânica, que a técnica é uma variável neuromuscular, e quanto melhor a técnica, melhor o movimento, né? Melhor o resultado, que ela até interfere na variável metabólica e interfere na variável cineantropométrica, né? Então, a técnica de movimento, tá joia? Então, são essas as variáveis da performance. Então, tudo isso modifica a performance. Então, quando a gente avalia, a gente tem que saber disso, porque as variáveis são inúmeras. Então, às vezes, uma resposta não está na cineantropometria, mas está no metabolismo. Às vezes, não está no metabolismo, mas está na parte neuromuscular. Então, a gente tem que saber dessas três para poder entender aonde que está a resposta da melhora do indivíduo durante a avaliação, durante o treinamento. Perguntas, pode interromper aí, gente. Então vamos lá para o método cineantropométrico, que a gente vai estudar um pouquinho mais, que é o baseado em cima das medidas primeiro, né? Porque primeiro a gente vai ver a parte antropométrica, as medidas. Depois a gente vai ver a variável metabólica, que aí vão ser os testes físicos, tá? E depois a gente vai ver ainda, né, a parte neuromuscular. Então, são 3 tipos de testes também diferentes. Já que são 3 variáveis diferentes, nós vamos ter testes diferentes para cada variável. É lógico que não existe uma participação quantitativamente idêntica entre os fatores nas diversas modalidades de atividade física. Então, realmente, cada atividade física ela tem sua especificidade. Então, às vezes, o teste não responde da mesma maneira no esporte diferente do outro. E aí você também tem que saber digamos assim, esse limite do teste. Esse limite, o que você vai poder interpretar com aquele teste, né? Então, por exemplo, um teste de velocidade de 20 metros, ele é adequado para futsal, basquete, handball, só que as situações ainda, ele é adequado para esses esportes, mas ele tem ainda variáveis diferentes. O futebol é 20 metros e vai tocar a bola com o pé. O handball é 20 metros e vai tocar a bola com a mão. O basquete é 20 metros, mas ele tem que depois ter uma precisão no arremesso. Então, é um teste aplicado para os 3 esportes, mas eles têm as especificidades dele. O maratonista depende, sobretudo, de sua capacidade de produzir energia aeróbica, enquanto o atleta de saltos ornamentais tem sua performance basicamente determinada pela estruturação e condicionamento da variável neuromuscular. É aquilo lá. Cada esporte vai ter uma capacidade física diferente para ser trabalhada, tá? Então, aqui é uma outra tabelinha, gente, né, para a gente poder ver a classificação das modalidades esportivas, né? Então, a gente tem aqui atividades de potência anaeróbica lática. Então, a gente vai ver esportes que ficam mais próximo desse tipo, né? Lançamento, salto, 100 metros. Aí a gente tem as modalidades anaeróbicas láticas. Ah, quais esportes são esses? 200 metros rasos, 400 metros, 100 metros da natação. Terceiro, modalidades aeróbicas, anaeróbicas maciças. 200 metros de natação, 800 de atletismo, né? 1.500 metros de atletismo. Pode falar. Por que a aeróbica e anaeróbica? É o tipo de potência de identidade maior metabólica que vai ter no esporte. Vamos assim, tem esportes que são mistos, eles usam, né, a parte aeróbica e anaeróbica, mas aqui a classificação dele vai na prevalência. Né, o que é mais importante, o que prevalece naquele tipo de esporte. Por exemplo, ainda quando a gente vai ver modalidades coletivas aqui, ó, modalidades aeróbicas, anaeróbicas alternadas. Aqui tem os esportes coletivos aqui. Por quê? Porque alterna muito. Ora é aeróbio, ora é anaeróbio, entendeu? Então, por ter essa alternância, ele classifica como
alternadas. Aqui, anaeróbias láticas é que produz o lactato, o ácido lático. Vocês vão aprender também fisiologia do exercício. Ela é uma intensidade um pouco menor do que a lática. A lática é que aí não, né, não dá tempo de produzir o ácido lático. Não dá tempo, né, de ter o resto do lactato. Né? Vocês vão... Já começou o ciclo de Krebs, já? Então, é por isso que eu estava perguntando, porque se estiver em relação ao que a gente está aprendendo na aula, tecnicamente tudo isso tem a ver com aqueles ciclos, quais que geram lactato, quais não, quais são mais rápidos para gastar, quais demoram mais. Por isso que, por exemplo, Exatamente. o maratonista ele precisa de ATP porque ele precisa se manter com muita energia por muito tempo. Aí ele vai para a questão do último ciclo, né? Que é o de cadeia respiratória. Aeróbio, né? Um aeróbio mais puro, né? Exatamente. Vocês vão entender em fisiologia, né? Em fisiologia do exercício, que as 3 vias metabólicas, aeróbia, anaeróbia lática e anaeróbia lática, elas nunca acontecem independentes. Elas sempre vão trabalhar em conjunto. O que vai acontecer é que vai ter uma prevalência. Então, quando você mexe o braço, você já está utilizando anaeróbio alático. Mas se você permanece nesse movimento durante 1 minuto, ele já entra em ação o anaeróbio lático. E se você ficar aqui 2 horas mexendo o braço, ele já vai para o aeróbio. Então, as 3 fontes metabólicas, elas vão trabalhar sempre em conjunto. O que vai acontecer é que uma vai prevalecer sobre a outra. Entendeu? Então, é isso que os esportes são classificados. Então, você entendendo isso, você sabe qual tipo de teste vai ser mais adequado para aquele determinado esporte. Tudo Legal, bem? legal. Então, eu estou me Nossa, fazendo muito claro legal. aí? Está meio estranho? Não, Pode estou falar, entendendo o que gente. você está falando. Para mim está claro. Então, assim, calma que quando... olha, medidas de avaliação, fisiologia do exercício e biomecânica são 3 unidades muito integradas, digamos assim, né? Tem muitos conceitos que a gente vai comentar aqui. Aqui eu vou ficar restrito apenas na avaliação e na medição dessas variáveis metabólicas e antropométricas. Na fisiologia do exercício, vocês vão entender como que essas variáveis metabólicas ocorrem durante o exercício. Na biomecânica, vocês vão entender como que os movimentos corporais são explicados usando as medidas antropométricas. Então, essas 3 unidades, elas têm uma correlação muito legal, muito legal. E como é uma coisa que eu gosto, trabalho há muito tempo, às vezes eu vou falando e empolgo, e aí às vezes meu pensamento pode dar uma viajada e vocês perguntem, tá, gente? Pode perguntar, pode, né, justamente interrogar para começar a gente colocar dentro de uma linha de pensamento, né? Porque aí às vezes a gente tá passando coisas ainda que vocês não viram, né? Isso que às vezes fica complicado, porque agora as coisas vão começar a se integrar, então hoje, pode ser que agora vocês estão olhando tudo isso e falando, meu Deus do céu, mas o que tem uma coisa a ver com a outra e tal, mas lá pode ter certeza que no final do semestre vocês vão entender essa integração, tá? Mas perguntem, não deixa ficar a dúvida no ar, porque depois vai acumulando e piora, tá? Então, modalidades aeróbicas, né, que a gente viu a maratona, que a gente comentou, alternadas, que aí utiliza um pouco dos dois. E olha aqui, ó, a técnica aqui, que falou, isso é só técnica. Atividades de destreza, né? Destreza. Então, é que é focado mais na técnica. Ginástica olímpica, esgrima, né, saltos ornamentais. Tem parte física? Tem, mas a técnica ela é muito importante, mais até do que a capacidade física. Mas mesmo a equitação,
pilotagem, vela, podemos colocar o tiro, né? Mas mesmo em relação à destreza, à parte técnica, tem capacidades físicas ligadas a essa destreza. E aí a gente pode também avaliar essa parte física aliada à destreza. Okay? Perguntas até aqui, gente? Tudo bem? Podemos continuar? Pode falar, Vinícius. Tiro esportivo entre destreza? Sim, poderia entrar em destreza, né? Ele não tem assim uma capacidade física tão necessária, né? Força, equilíbrio, concentração, resistência de ficar com o braço lá, né? Até precisa, mas a técnica ela é muito maior. Beleza. Então, ó, método cineantropométrico. Medir e obter um determinado dado expresso quantitativamente que constitui interrelacionar com outras informações. Tá? Dois aspectos são importantes nessa sistemática. O primeiro é a caracterização do conjunto de medidas, teste e avaliação como uma atividade meio, e não uma atividade fim. Ó, isso aqui é importante. A avaliação, ela é uma atividade meio. Ela vai ser uma ferramenta para você confeccionar o treinamento, tá? Ela não é uma atividade fim. A avaliação deu um determinado resultado e pronto, acabou, você vai usar aquele número puro lá para confeccionar o treinamento. Não. Por exemplo, o que acontece? A gente faz, às vezes, um teste de força na academia, né? Teste de força no supino. E aí deu que o teste de uma RM, o que é isso? Teste de uma repetição máxima, você aguenta com 110 quilos. E aí você vai fazer uma tabelinha do Excel para treinar e você quer treinar a 80% da carga máxima. A carga máxima, 110 quilos. 80% do 92, negócio assim. E aí você quer fazer 3 séries de 8 com 90% da carga máxima. E aí muitas vezes você não consegue, né? Matematicamente, né, pelas medidas, pelo teste, é uma coisa. Mas ela é uma atividade para te dar um parâmetro. E aí você vai colocar aquele peso, não consegue fazer 8. Né? Por quê? Porque muitas vezes você não tem adaptação para isso. O teste de força máxima é uma coisa. Você conseguir fazer uma repetição com 110 quilos é o teste. Mas aí, para depois você fracionar isso durante o treinamento, muitas vezes a gente tem que entender que vai ter uma adaptação, que vai ter uma adequação, vai ter que fracionar, vai ter que muitas vezes começar com 60% da carga máxima, aumentar para 70%, depois aumentar para 80%, depois aumentar para 90%, para fazer aquilo ter uma relação, né, realmente com a resistência, com a força. Porque não, né? Não, e às vezes você usar a planilha do Excel pura, só com os numerinhos, não dá muito certo. Tá? Então é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Tá? Dessa forma, a avaliação vincula-se com o controle e a verificação, né, do produto final obtido. Então, a avaliação ela é o parâmetro para te nortear, não para determinar. Tá? Então, o professor tem que ter esse feeling, o professor tem que ter essa adequação. A avaliação vai nortear, mas você não pode ser metódico ao ponto de colocar a avaliação como né, o Deus que determina tudo. Ah, é aquele número, pronto, acabou. Não, às vezes vai ter que abaixar 2 quilinhos, às vezes vai ter que aumentar 2 quilinhos, vai ter que dar né, uma variável aí diferente,
né? Você colocou aí, né, às vezes, o, a recuperação do indivíduo, né, a carga. Então, muito cuidado com isso, viu, gente? Porque tem gente que adora fazer teste de força, teste de 1 RM na academia, e depois quer treinar os valores que dão lá na tabelinha do Excel, quer treinar exatamente daquele jeito. E aí, na prática, meu caro, na matemática é uma coisa, na prática é outra diferente, tá? Estou dando um exemplo de academia, mas isso vale, às vezes, muitas vezes, para velocidade de corrida, né? Tempo de o tiro na natação, né? Outros esportes também, a gente tem que ter essa adequação, tá? Vamos lá, gente. Então, assim, tirando essa primeira parte da aula, né, que foi mais a questão, né, da escolha da bateria de testes, agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é a parte, né, da demarcação dos pontos. Então, a gente vai começar a ver a parte antropométrica e ver como que funciona cada medida, o seu ponto anatômico, aonde que é, para quê? Para depois nós treinarmos realizar as medidas, mas lembra que nas outras aulas eu comentei que a gente precisa ter um padrão, precisa ter um ponto de referência. Então a gente precisa conhecer esses pontos anatômicos para todo mundo fazer igual. Eu não posso pegar a cintura no lugar e vocês aí em casa pegar em outro lugar. Então a gente tem que saber pontos anatômicos de referência, tá? Então, ó, para que as medidas antropométricas sejam feitas de forma correta, deve seguir uma metodologia definida internacionalmente, para a gente poder comparar uma avaliação em qualquer lugar do mundo, a fim de que os resultados publicados sejam claramente entendidos e possam ser igualmente utilizados por todos os autores. Inicialmente, define uma postura específica, que é chamada posição anatômica. Já viram essa foto aqui já? Ah, o Borim Sim, passou essa mesma japonesinha aí. Com o Borim, né? Isso, exatamente. Então, para a gente poder ter essa. Do Google, sim. Então, para poder confeccionar, né, esse padrão internacionalmente reconhecido, né, a gente tem a posição anatômica de referência. Então, essa é a posição básica. É ali, né, posicionados com braços estendidos ao longo do corpo, né, na lateral. E aí nós temos é, confecções de nomenclaturas para poder justamente observar essa posição. Então, a gente tem o lado direito, o lado esquerdo, né? A gente diz tudo que é próximo ao centro do corpo, a gente vai chamar de proximal. Tudo que é distante do centro do corpo, nós vamos chamar de distal, tá? Então, isso vai classificando, ó. O braço, né, é mais próximo do que o antebraço. Então, o braço está proximal, né, ao centro do corpo. O antebraço está distal. Agora, por exemplo, o dedo, né, a falange do dedo, ela é mais distal do que o antebraço. Então, isso depois vocês vão treinar mais em biomecânica também, tá? Eu dei aula na FEUC, em São José do Rio Pardo, 8 anos de biomecânica. Eu estava morrendo de vontade de dar aula de biomecânica para vocês. Mas, como eu estou na coordenação, tinha essa matéria de medidas e avaliação também, que também dei aula há 10 anos de medidas e avaliação, então aí tinha, né, teve essa chance de chamar o professor Sérgio Borim, um cara, né, com currículo fantástico, né, doutor, e aí também foi uma parceria com a fisioterapia também. Vocês estão gostando, Sérgio? Pode deixar que eu não vou contar para ele, não. Ah, ele é esperto, mas ele é malandrão. Ele é malandrão. Ele é veiaco de muitos anos. Malandrão, assim, qual sentido? O pessoal, Ah, sim, ele sim, sim. vou nós te estamos mandar acostumados ó, com ele, professor mais maleável, ele bate forte, já deu para ver que a pancada ali vai ser seca. É, Ô, Chicão, é, falar pra você. Ele passou um exercício, tipo assim, na primeira tabelinha que ele colocou só um movimentozinho, só no plano sagital.
Aí o exercício que ele mandou pra gente, a pessoa tá rodando em 360 graus, vontade de dar um tiro na cabeça dele, mano. Era uma Celular, né? cinesiológica que ele passou uma atividade para a gente fazer no Excel aí, uma análise cinesiológica. Então, gente, eu sei que é uma coisa que assusta, tem muitos conceitos novos, né? Vocês ficam todos assustados, né? Biomecânica assusta um pouco, mas aproveitem, cara, assim, porque também eu tenho conversei com o Sérgio um pouco, e a gente está adequando algumas coisas à graduação, porque o Sérgio ele tem uma experiência no mestrado, no doutorado, ele estava fazendo banca de mestrado, então, assim, muitas vezes o professor fica com uma tendência a querer, né, exigir mais do aluno, porque ele está acostumado também com um grau acima, né? E às vezes tem que modular, né? Porque também a gente sabe que na graduação tem alguns que acompanham mais, outros têm mais dificuldade, então tem que adequar isso. Mas tenta aproveitar ao máximo, vai modulando isso com ele. As dificuldades que vocês tiverem, pede para ele, né, desacelerar um pouquinho, para ele ir um pouquinho mais devagar, mas aproveitem, tentem acompanhar, porque vale muito a pena, porque tem experiência e depois vocês vão aproveitar muito isso na parte profissional de vocês, né? Tanto na academia ou mesmo na parte esportiva. A biomecânica hoje ela é um conceito aí muito utilizado na performance, que é muito bacana, né? Então, tentem aproveitar, tá? Então, vamos lá. Então, a posição anatômica, que vocês já viram com o Serjão, né? Então, a gente viu superior para cima, inferior para baixo, né? Medial mais próximo do corpo, lateral, né? Uma parte mais externa do corpo, para fora, né? Então, a gente vê anterior, posterior, eles deu os planos, né, para vocês direitinho. Então, assim, para que na medidas de avaliação é importante isso? Para justamente você fazer as medidas, entender os pontos anatômicos da mesma maneira que todo mundo, tá? Para todo mundo realizar igual, né? Então vamos lá, vamos começar agora, né? Como diria Jack, dissecar cada parte do corpo. A gente vai aprender de forma separada, mas sempre entendendo que isso é uma confecção de todas as medidas. Então, primeiro, nós temos o vértex, né? Localizado-se na parte mais superior do crânio. Então, todo mundo põe a mão na cabeça agora, ó, e sente aquele redondinho lá em cima da cabeça, ó, o redondinho que fica mais alto. É a posição mais external, né, do crânio. Então, por que ele é importante? Ele é muito importante para a gente poder medir a estatura. Então, lembra lá no primeiro ano que a gente foi na praça e vocês tiveram que medir a estatura? Nossa, e me pegaram a prancheta e colocaram tudo torto, e aí, nossa senhora, aquilo lá cientificamente estava horrível. É claro, vocês estavam aprendendo, não tinha um grau de exigência muito grande, era uma coisa promocional, né? Tudo bem. Mas, a partir de agora, vocês têm que entender que tem que ter esse rigor, né? Tem que ser rigoroso na medida para a gente poder ter mais precisão, fidedignidade. Então, para medir a estatura, quando você vai utilizar aquele suporte, né, de medir estatura, você tem que apoiar, deixar o crânio aqui retinho, né? A medida dos olhos, vocês vão entender que tem que estar paralelo ao solo, e aí a gente apoia o aparelhinho no vértex, né? Tá todo mundo passando a mão na cabeça aí, sentindo o vértex aí, né? Acima da cabeça, é o vértex. Tô achando só uns caroços na minha cabeça aqui só, mas tá tranquilo. A pontinha desse caroço aí é o vértex, tá? E aí tem, dependendo da região do Brasil que você veio, é um pouquinho mais reta, um pouquinho mais arredondado, né? Tem umas cabeças mais chatas, assim, que não tem tanto. Tem uns que é mais, né, sobressalente, tá? Tô brincando. Ô, Vamos Chico, você lá. vai ser preso, hein, mano? Vai ter... Não, os caras do brincadeirinha, Nordeste né? vai vir Assim, buscar você de peixeira, fião. Vai. não, mas é só uma questão anatômica, é regional isso, é uma genética regional, acontece.
né? Os bolivianos, equatorianos, japonês, né? Todo mundo tem uma diferença genética. Faz parte, sem preconceito, sem preconceito. Não estou chamando de cearense de cabeça chata. Não chamei. Não chamei. Tô brincando, gente, só para ilustrar. Acromial. Ponto acromial. Ponto mais lateral do bordo superior externo do processo acromial. Então, lembra aqui do acrômio, aqui no, né? Lembra? Meu vértex ficou calvo de tanto medir. Então, Edson. Exatamente, Edson. O meu também já tá meio calmo aqui, viu? Já tá aparecendo o cucuruto aqui. Então, ó, o ponto acromial. Todo mundo aí apalpando o ombro, vendo aqui a clavícula, né? Vai na clavícula. Lá no final da clavícula, vocês vão ver uma bolinha, né? Vai sentir uma bolinha na ponta do ombro, tá? Esse é o acrômio, né? Então é o ponto acromial. A gente vai usar essas medidas muitas vezes para ver parte postural, né? Para ver a distância dos membros superiores, né? A distância dos ombros. Então a gente vai usar esse ponto acromial para poder fazer essa avaliação, tá? Vamos lá. Radial, ponto mais alto do bordo superior e lateral, né? Então do lado de fora da cabeça do rádio. Usa-se na determinação do comprimento do braço e do antebraço. Então, isso muitas vezes biomecânica, num nadador, num jogador de tênis, né, que a gente vai ver o comprimento dos braços, ou um jogador de basquete. Então, que às vezes é importante em crianças acompanhar desenvolvimento, a gente mede, né, o comprimento do antebraço e o comprimento do braço. E aí, esse ponto lateral da parte de fora, né, que a gente chama ele de ponto radial, tá? Então, ele é importante também que depois a gente vai usar para fazer diâmetro ósseo, para medir o diâmetro ósseo, tá? Estiloidal, localiza-se no ponto mais distal da apófise estiloide do rádio, tá? O que é isso? É o punho aqui, gente, né? O ossinho aqui do punho, esse ossinho, a bolinha aqui, ó, de cima, né? Bem próximo do punho, no final do rádio aqui da onda, tá? Então, o ponto lateral aqui do rádio, essa bolinha, tá? É o ponto estiloidal. Ele também é importante para a medida de diâmetro ósseo, né? Em alguns protocolos de avaliação física, ele é importante para fazer a composição corporal, para calcular o percentual de gordura, ele entra na matemática, né? Então, você mede aqui o diâmetro ósseo, né, do punho, e aí tem que jogar esse valor na equação para conseguir descobrir o percentual de gordura. Então, ele é importante, tá? Então, quem for trabalhar com avaliação física aí, vai medir esse ponto estiloidal. Ponto dactiloidal, ponto mais distal da extremidade do dedo médio da mão direita. Utiliza-se na medida da altura total, comprimento do membro superior e envergadura, tá? E da mão. Então, ó para vocês, ó. Estão vendo aqui eu? Ou estão vendo os slides? Ô, louco, Chico, dedo meio. Exatamente, ó. Ponto dactiloidal. Exatamente, ó. Dactiloidal, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, meu ponto dactiloidal. Então, olha lá, é a medida mais external do dedo do meio, né? Então, quando vai medir envergadura, né, comprimento total, então é o ponto, ó, para vocês aqui, ó, dactiloidal. Viu, Tá? certinho. Tô gravando aqui, vou mandar lá pro reitor isso aí. Dactiloidal, exemplo do ponto dactiloidal. O que é isso? Né? Nada a ver, um ponto dactiloidal. Estou ensinando vocês aqui, ó. Entendi. Tá? Tá meio confuso, mas esse ílio cristal aí é na pelve ou é no braço? Isso, calma, eu ia explicar. Exatamente, não, na pelve, tá? Aqui mal, né? Tá meio próximo do braço aqui, mas vamos ver o ilho costal antes que vocês, né, mandem pro reitor já o meu ponto dactiloidal para vocês.
né? Ponto mais lateral do bordo superior da crista ilíaca, né? Crista ilíaca, da bacia, né? Do osso ilíaco do quadril, né? Então, é a referência utilizada para a medida do diâmetro biiliocristal. Tá? O que é isso? Biiliocristal. As duas medidas entre os dois ossos do ilho. Ô, louco, gente, cuidado com isso daí, não brinca não. Né? E aí você mede para ver o tamanho, né, a distância do quadril. Então, as mulheres, por exemplo, mais propícias, né, a gestação, né, normalmente tem essa distância ilho-cristal maior, né? Ou às vezes menor, fica mais difícil, não que não, né, não tem nada a ver com a questão de fertilidade, mas, né, o tamanho, a distância maior desse ponto ilho-cristal tem uma facilidade, por exemplo, para ter parto normal. Se a distância é mais reduzida, já fica um pouco mais difícil de ter parto normal, né? Então, o ilho-cristal é na crista ilíaca, tá, gente? Então, é um pouco diferente aí. E o dactiloidal é mais aqui para vocês. Né? Vamos lá. Trocantérico, né? Opa, tem um probleminha aqui na foto, gente. Ó, esse ponto do ilho-cristal, ele é superior aqui na crista ilíaca. Ele está no mesmo ponto, ó, do trocantérico. Tá vendo? Peço desculpas aqui para vocês da fotinha. A fotinha saiu errada aqui, ó. Ilho cristal é aqui em cima, tá, gente? Tudo bem? Aqui na borda superior, né? Ó, a borda superior da crista ilíaca. Aqui ele está mostrando errado aqui na foto. Depois eu vou corrigir esse slide aqui, ó. Eu não me atentei a esse slide. Confesso que é um slide que estava pronto. E depois é que não dá para corrigir aqui o desenho. Vou deixar ela mais aqui na... Opa, já fiz caca aqui, peraí. O dactiloidal tá certo. Agora o ilho-cristal, ele tá com esse ponto vermelhinho aqui, mas na verdade ela é lá em cima do bordo superior. Tá bom? Deu para entender? Depois eu me comprometo a corrigir essa foto aí. Tá? Porque agora, ó, vocês vão ter o trocantérico, né? Situa-se no grande trocânter do fêmur, no seu ponto mais alto do fêmur, né? Como referência, a determinação de diâmetro bitrocantérico, então o diâmetro, né, entre os dois trocânteres do fêmur, do comprimento do membro inferior e da coxa. Então, esse diâmetro bitrocantérico, ele também é importante para justamente ver para ciclistas, corredores, né, posições que precisam ser corrigidas, muitas vezes de quadril, né, da posição como que o fêmur encaixa no osso do quadril, muitas vezes, diante dessa distância, pode identificar uma propensão ao desgaste do quadril, porque o desgaste do quadril acontece pelo ponto, né, o trocânter do fêmur, né, acabar raspando na cavidade, né, do osso ilíaco, né, do trocânter do fêmur raspar, né, na cavidade ilho do quadril. Então, esse atrito, né, ele fica na cabeça do fêmur, tá? Então, esse atrito pode causar o desgaste. E aí, dependendo da distância e a posição do fêmur, que agrava esses problemas, tá? Posição o mesofemoral, situa-se no ponto médio do trocânter do côndilo femoral, é usado para medida de circunferência da dobra cutânea, da dobra da coxa. Então, o que acontece? Quando a gente vai medir a coxa, às vezes tem 3 medidas da coxa, de circunferência, tá, gente? Então, a gente tem a coxa superior, que é bem acima, abaixo do glúteo. Aí tem a coxa, né, medial. A coxa medial,
é bem nesse ponto mesofemoral. E aí, como é que você acha isso? A gente vai depois brincar. Você vai lá no ponto do trocânter, vai lá no ponto côndilo do fêmur, vê a metade da distância, você acha esse mesofemoral. A gente vai fazer isso na prática depois. Ponto tibial, né? Ponto localizado no bordo superior da tuberosidade medial da tíbia. Então, medial é a parte de dentro, tá, gente? Então, na parte de dentro da perna. Então, vai lá, apalpa a perna agora, ó, vai na parte do ossinho de dentro do joelho. Presta atenção que nós temos o côndilo, que é acima, que é o côndilo do fêmur. E se você apalpa um pouquinho mais para baixo, você está apalpando a tíbia. Então, esse é o ponto tibial. Tudo bem? Então, esse daqui também é muitas vezes utilizado para poder fazer a medida de diâmetro ósseo, né, do tibial, para poder colocar na fórmula de avaliação física da composição corporal do percentual de gordura. Tá joia? Então, isso aqui também é importante, né? Duas medidas que todo protocolo de avaliação física básico de 7 dobras vão pedir: o diâmetro estiloidal, tá? E o diâmetro tibial. Essas duas medidas, elas entram na avaliação física de composição corporal. E aí nós vamos ter, para crescimento, muitas vezes em crianças, o processo maleolar. Situa-se no ponto mais inferior do maléolo tibial. Essa referência é utilizada para determinar o comprimento da perna e do membro inferior. Então, ó, o ponto maleolar. Então, lá no tornozelo, né? No tornozelo, mas toma cuidado que não é o ossinho do talos, tá? É o final da tíbia mesmo que vai ter, né, a tuberosidade, né, do osso da tíbia. Então, ali a gente vai ter, né, os dois pontos ali maleolar, né, que é tanto external quanto, né, medial. O outro, né, uma outra medida piternal, que é o ponto mais posterior do calcanhar, tá? Então vai lá no osso do calcâneo, lá no pé, o ponto mais external, o ponto mais lateral, né, do ossinho do pé é o ponto piternal. Para que usa essa coisa de louco aqui? Para medir o comprimento do pé. Então, para medir o comprimento do pé, você vai lá do ponto piternal até o ponto acropodial, né? Que aí é o contrário, é o dedo do meio, mas do pé, né? É o dedo do meio do pé. E aí você consegue ver direitinho, né? Mostra ele. Mostra esse dedo do meio do pé para nós aí. É feio, hein? É feio esse dedo do pé, hein? Nossa senhora, meu pé ainda é horrível. Meu pé é horrível. A gente vai fazer depois com algum de vocês aí. Vamos usar alguém de cobaia aí. E vamos ver o pé mais bonitinho que tiver, a gente mostra aí. Né? Quem tem o pé bonito aí? O meu pé é horrível. Né? O meu pé parece uma segunda vida. É outro ser dentro de mim, entendeu? Nem dedo tenho mais. Eu louco, Vinícius. Então, eu quero ver o ponto acropodial de vocês aí. Mostra aí para mim o ponto acropodial. Né? Então, olha lá, é o ponto do dedo mais external, tá? Então, também aí usa para medir o comprimento do pé, né? Então, muitas vezes vocês vão ver, quando vocês estudar biomecânica da corrida, biomecânica da marcha, às vezes essas distâncias é importante, né? Porque quando a gente tem um peso corporal, uma medida de estatura adequada ao tamanho do pé, né? Então a gente vê a diferença de equilíbrio, de estabilidade, de velocidade, quando a gente começa a correlacionar essas medidas, né? Então, por exemplo, se a gente vê, tem pessoas normalmente com o pé menor, que possuem uma capacidade técnica maior, aí o cara, por exemplo, futebol, né? Os pezinhos menores, assim, eles têm um pouco mais de, digamos assim, técnica, habilidade para lidar com a bola. Aí você pega aquele zagueiro que calça
46, aquele tamanho de pé, como é que, né, vai conseguir ter uma técnica apurada no controle de bola, né, no passe? Essas medidas parecem bobas, mas fazem diferença em alguma situação de performance do esporte, tá? Micaela adora ponta crocodial? Como assim? Conta essa história aí, Maria Rita. Conta essa história direita aí, Maria Rita. Agora fiquei curioso, hein? Agora fiquei curioso. Não é o dedão, não. Não é o dedão. É o ponto medial, é o dedo do meio, tá? É que em algumas pessoas, aí dependendo do pé, né? Se o pé é mais árabe ou se o pé é egípcio, né? Então, porque aí algumas pessoas têm o dedo do meio do pé maior do que o dedão, né? E algumas pessoas o dedão é maior do que o outro ponto, né? Eles falam que a pessoa ciumenta, né? Então, tem essas crenças aí também. Meu pé é brasileiro, é o modelo. Até para escolher tênis, viu, gente? Vocês vão ver também em biomecânica que até para escolher o tênis, muitas vezes tem que entender essas características do pé, tá? Né, o pé mais largo, o pé mais afinado, né, o ponto acropodial mais distante ou não. Isso influencia na escolha do tênis, tá? Pé capixaba, então. Vulgo pé capixaba. Pé de morto. Ponto acropodial. Não, depois vocês vão ver. Quando vocês vão escolher o tênis agora, vocês vão prestar atenção no formato do tênis. Se o tênis ele é mais arredondado, virando para o dedão, ou se ele é mais arredondado, virando mais para o meio do pé. Presta atenção agora em tênis. Vocês não vão ver mais tênis da mesma maneira. Vocês vão começar a ver tênis que o formato é mais para o dedão ou mais para o meio do pé. Aí estão, né, todos, então, a demarcação de todos os pontos anatômicos que eu comentei com vocês, tá? Então, a gente viu lá o vértex lá em cima, né? Acromial, né? O manúbrio, dois que a gente acabou não comentando muito, mas o manúbrio na parte mais superior do externo, tá? Em algumas medidas, por exemplo, às vezes de peitoral, né? De tórax, ela é importante, né? O externo, né, o apêndice xifoide. O apêndice xifoide, acho que vocês aprenderam em primeiros socorros, né? Vê o apêndice xifoide, coloca 2 dedos abaixo, né, para poder fazer a Aprendemos massagem. como processo xifoide, a nomenclatura é diferente. Ah, tá. Pode ser que tenha mudado também, pode ser que esteja mais atual, né? É o processo xifoide, né? Antigamente apêndice xifoide. Eu não tenho mais apêndice, não dá para medir. Ô louco, Navarro, esse aí é o outro apêndice, Navarro. Exatamente. Justamente acho que por isso que mudou para processo tifoide, né? Para não confundir. Então, ó, epicôndilo humeral, radial, ilho cristal, olha lá. Aqui tá certo, viu, gente? Olha lá, ó, o ilho cristal. Aquela foto lá tá errada, mas aqui tá certo, ó. Ilho cristal aqui na parte do bordo superior da crista ilíaca, né? Trocantérico, né? Bem no trocânter do fêmur, apófise estiloide ulnar e radial. Então, os dois são pontos estiloidal, né, mais lateral, né, é ulnar e mais medial é radial. Mas Ao contrário, dois... Chico. Ao contrário, saindo da posição anatômica é o contrário. Não, isso, a posição anatômica vai estar para fora, né? Então, external radial e medial ulnar, né? É que a posição é que a mão aqui do esqueleto nosso que complicou, né? Porque o esqueleto nosso, a mão dele está voltada para dentro. Então, aqui no nosso esqueletinho aqui, ele está, né, medial radial e ulnar external. Mas aí você faz a posição anatômica, que é a palma da mão virada para frente, né? Aí beleza, né? Radial para fora, né? E ulnar para dentro. É que nosso esqueleto aqui complicou, né? O esqueleto não está na posição anatômica correta, né?
o ponto dactiloidal aqui, né? Que põe dactílio, né? Também espanhol. Então, ponto dactiloidal, o epicôndilo femoral, o epicôndilo tibial. Ô, Chicão, acho que você tá meio assim, você tá querendo tomar uma dedada, hein, mano? Você gosta do ponto Ah, só para dactiloidal? brincar. Vocês nunca mais vão esquecer o ponto dactiloidal, nunca mais. Tibial, né? E aí o ponto maleolar, o ponto piternal, lá no pontinho do calcâneo, e o ponto acropodial, né? Bem no meio dos pés, aí, no meio do, né, do dedão, do dedo do meio do pé, né? O ponto acropodial. Se eu falo isso, vou expulso da faculdade. Bulica? O que é isso daí? Não entendi, bulica. O que é bulica aí? Não entendi. Isso aí eu não entendi. Ah, dedada. Dedada, meu Deus, não. Então, não, é o ponto dactiloidal. Se você fizer o gesto e falar o ponto dactiloidal, beleza, ninguém vai entender errado, tá? Próxima vez que você quiser xingar alguém, você fala, ó, meu ponto dactiloidal pra você, ó. Tá? Beleza, tá? Aqui, gente, ó, só para a gente poder ter uma referência, né? Que os materiais básicos que a gente vai usar nessa parte antropométrica, né? Então, para divertir na aula um pouco, vocês aprendem melhor. Então, aqui, ó, são vários modelos, né, de estadiômetros, né, para a gente poder estar medindo, fazer as medições, né, tirando as medidas, tá? Então, a gente tem balança mecânica, né, que tem o estadiômetro mecânico, né, as balanças digitais, mas que também tem o estadiômetro, tá? O estadiômetro separado, né? Eu tenho esse estadiômetro completo, né, que você encaixa na parede, né? Eu tenho um estadiômetro aqui, só um minutinho, gente. Peraí, vou pegar para vocês. Que ele é como se fosse um estadiômetro móvel. Aí, voltei, ó. Eu tenho um estadiômetro fechadinho na caixa. Na verdade, ele estava lá na academia, mas eu tive que tirar da academia, né? E aí ele é um estadiômetro um pouquinho diferente, porque é aquele que você, né? Estão vendo aqui bem na câmera? Parece um cuspidor de etiqueta isso aí. O que é isso aí, mano? Cuspidor de etiqueta, o que é isso? Nem sei o que é isso. Esse povo do supermercado. Aí, É ó. a senha. Sabe aquela senha que tem açougue de. Ah, tá, eu lembrei, é verdade. Ó. Mas ele é preso aqui no teto, né? Ele tem altura máxima de 2,10. 2 metros e 10. Aí você fixa lá em cima e aí ele movimenta para baixo. Então você tem que fixar ele, né, na verdade, né, a 2,15 aqui o É que nem na. parafusinho. Só muda que isso aí é mais atualizado. Então Zoado. você fixa ele e aí você desce, encosta aonde, gente? Aonde que ele vai encostar? No dedo do pé. No dedão lá. Ô, É no louco, no vértice. dedão não. Aonde que ele vai encostar? É no vértex? No vértex, isso, ele vai encostar no vértex. Isso, é Agora verdade. vocês só vão lembrar do dedão só, né? Então ele encosta no vértex, né? Tá conseguindo ver aqui na cabeça? Então ele encosta no vértex da pessoa e já você faz a leitura aqui no visorzinho, ó, da estatura, né? Então ele já aparece aqui a fita vermelha e aí você já faz a leitura aqui, ó. Olha lá, 1,93,5, né?
1,87. E aí, de acordo... não é, isso aqui até que não é um modelo caro, não. Acho que uns 200, hoje, às vezes até 190 dá para achar, né? Então, ele é legal porque ele é mais fácil de transportar, você pode levar de de um lugar para o outro, né? Ele é portátil, é mais fácil de você guardar, porque aquele outro grande, né, como vocês estão vendo aqui na apresentação, o estadiômetro aqui, ele fixa na parede e aí ela é uma baita de uma régua, né? Para você levar para um lado e para o outro é complicado, tá? Vocês vão ver, a gente vai poder ter oportunidade de ver alguns equipamentos ali. Lógico, né? Infelizmente, se a gente demorar um pouquinho para voltar, a gente vai ver por foto, mas assim que a gente puder voltar presencialmente, aí vocês vão pegar os materiais, aquilo que eu comentei, né? Um vai ajudar o outro a fazer a avaliação para poder medir, né? Então, aí também a gente vai ter a roupa adequada para poder fazer a medida, né? Ó, então a gente vê aqui o antropômetro também para muitas vezes para bebê, para a parte infantil, né? Então o bebê a gente não consegue colocar em pé, então aí coloca deitado, aí vai, mas da mesma maneira, do vértex da cabeça do bebê, né, até o ponto piternal lá do calcanhar, para poder ver com a perna estendida, né? Paquímetro, que a gente vai fazer as medidas de diâmetro ósseo com o paquímetro. Então, ele que você fixa de um ponto ao outro, tá? Não, não é necessário, não é obrigatório, tá? A avaliação, ela tem vários perfis diferentes. A gente tem a avaliação clínica, né, e a avaliação científica. A avaliação científica, ela requer um recurso é, assim, de questão de coleta de dados e alguns testes, dependendo do teste que você for fazer, que é mais invasivo, que você lida com suor, aí é interessante o jaleco, tá? Mas algumas outras medidas não, tá? Principalmente a da parte da academia e tal, ela não tem necessidade do jaleco. Em algumas situações que vão ser mais invasivas, dependendo do teste, fazer muitas vezes coleta de sangue. Então, na fisiologia do exercício, né, para a gente poder medir lactato, glicemia, vocês podem muitas vezes ter que coletar sangue. Vai ter que aprender a fazer o furinho no dedo, né, analisar a gotinha do sangue, colocar no aparelho. Aí precisa do jaleco, aí Ué, precisa só de pegar uma luva, faca e tá? enfiar na ponta do dedo do cara e já era. Fechou. Já é, né? Ah, tá louco, rapaz. Então, assim, tem a lanceta que fura o dedo, né? Aí coleta. Então, depende da avaliação física, depende do teste, da bateria de testes que vocês vão fazer, tá? É aquilo que eu comentei. A avaliação física, ela trabalha com uma quantidade de testes enorme. Então, dependendo da avaliação, usa o jaleco, tá? Agora, dependendo da avaliação, não, tá? Você tá louco. O adipômetro, que a gente vai ver vários tipos de modelo, né? Que a gente vai ver científico, vai ver clínico, digital, né? Tem vários tipos de adipômetro diferentes. Depois a gente vai falar mais especificamente quando a gente for fazer as medidas. E a fita métrica, né? A fitinha métrica de guerra, que a gente vai ver que tem algumas diferenças. A fita da vovó, né, aquela fitinha de costura, tem que tomar cuidado com ela, porque ela pode, né, ganhar um pouco de elasticidade, aí ela não tem uma precisão científica. A gente vai ver que tem umas fitas métricas de metal, que elas são mais fidedignas, né? Então, essa é a diferença. Certo, gente? Perguntas? Tentei terminar aqui
antes das 10. Pessoal, eu não sei se comentaram com vocês, né? Mas é uma questão até. É uma questão acadêmica, administrativa, que os professores, né? Todos os professores, todo mundo da parte acadêmica, ela teve uma redução de salário, e é permitido uma redução de carga horária, tá? De jornada de trabalho. Então, por isso que a gente não sei que hora que que os professores estão terminando a aula, mas a gente está sendo orientado a terminar a aula no máximo até as 10 horas, em virtude dessa redução. Seria 9h52, mas como a gente não começa no horário também, né? A gente começa atrasado, então também por isso que ficou essa questão das 10 horas, né? E se a gente começar certinho no horário, seria 9h50 o horário de término da aula. Mas como a gente sempre atrasa um pouquinho, também vai até as 10 horas. Então é uma coisa assim, que é bem, né, tranquilo, não está sendo nada rigoroso, mas em virtude da redução de salário, redução de carga horária, então não sei se vocês estão vendo, as aulas estão um pouquinho menores, às vezes alguns professores aí estão indo até no máximo 10 horas. Eu não sei como é que está todo mundo, como que está aí os outros professores. Essa média de horário mesmo, Chico. Acho que ontem que a crise estendeu um pouquinho mais, mas ela também falou que tentou terminar um pouco mais cedo. Então acredito que eles estejam levando a sério isso aí de acabar até 10 horas. Então, aí, então teve esse problema da redução, e aí as aulas, né, estão sendo orientadas para a gente terminar até as 10 horas, terminar as aulas, né? Então, assim, é claro, não é nada rigoroso, às vezes, dependendo do dia que estiver empolgado, e os professores estão sendo super parceiros, ninguém está fazendo isso de propósito, né? Acontece, a gente está tentando, né, adequar, mas chegou no horário, assim, mais ou menos 10 horas, vocês vão ver que os professores vão acabar. Então, Vinícius, é complicado isso daí, a gente já comentou, teve, né, essas relações aí de acertos aí, de a faculdade estar tentando fazer alguns acordos, de ajudar os alunos com alguns programas, mas a questão da mensalidade ainda é complicado. Eu acho que para o ano que vem vai acabar tendo mudanças. Para o ano que vem vai ter algumas mudanças aí de estrutura, porque você vê, né? Até a redução de salário aconteceu, então a redução de mensalidade poderia ser uma adequação importante, mas também você cobre um lado, descobre o outro, o buraco acaba continuando do mesmo jeito. Então é uma situação complicada. Certo, gente? Alguma questão aí da unidade, da avaliação? Tudo? Alguma dúvida? Vocês viram que tem atividade hoje, né? Viram que tem atividade, uma atividadezinha bacaninha aqui, Ô, Chico, tem uma questão lá que tem 15 números que eu não entendi. que é os pontos anatômicos. Ué, mas só pode marcar um? Como assim só pode marcar um? Ah, não é É pra que pôr tem... a bolinha? Não, ó. Não é de múltipla escolha. Ai, peraí, o que aconteceu? Ah, ele tá de marcar, era para escrever na frente. E aí, Chico? Ô, louco, gente, muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Deixa eu editar aqui. Estão vendo minha tela? Desconsidera esse, Vinícius não perde uma. Isso é louco. Alguém já preencheu, já escolheu alguma coisa? Acho que não, né? Ninguém fez ainda, né? Não é de múltipla escolha. É de não, caixa de seleção também não. É esses Google formulário aqui, ó. Ó, eu vou colocar em parágrafo então, e aí vocês escrevem
escreve o que é, 2, 3, 4, beleza? Porque eu confeccionei... Ah, já tem uma resposta já. De quem que é essa resposta? Do Levi? Levi já respondeu, já? Aí ele pôs só um. É. Levi, você tá aí, Levi? Eu vou abrir pro Levi fazer de novo. Certo, eu abro lá, que acho que só o Levi que comentou. O Levi não tá mais aqui? O Levi já saiu, foi apressadinho, tá vendo? Apressadinho, come cru. Mas já alterei lá para vocês já. 2. Quem respondeu? Rafaela. Rafaela, espera também. Vocês estão aqui comigo ainda ou já saíram? Espera, tô falando com vocês. Tá me ouvindo? Não, eu já saí. Já saiu. Então, peraí. Já tinha feito tudo, hein, Rafa? Eu abro de novo lá. É que eu achei que ia dar certo de... Aqui, ó, agora ficou só... Isso, agora tá correto. E aí depois tá liberado. Ó, tenta entrar de novo, Rafaela e o Levi, tá? Uma semaninha, Cacá, até a próxima semana. Até a próxima aula tem que fazer, tá bom? Tô vendo aqui o chat. Valeu, Vinícius. Considera esse. Boa noite. Já tinha feito tudo. Falou, gente. Valeu. Boa noite para vocês aí, galera. Datiloidal. Falou, galera. Boa noite, professor. Falou, gente. Boa noite, boa noite. Obrigadão. Obrigado aí pela aula, vocês. Até a próxima aí. Perguntas?